Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E na última sexta-feira eu publiquei um novo trabalho no grupo Blender Brasil ali no Facebook, né? E perguntei para as pessoas se elas tinham interesse ou alguma dúvida sobre algum aspecto ali do trabalho que elas gostariam de saber, né? Eu já estava com essa ideia há algum tempo, né? E de que cada vez que eu postasse um trabalho pessoal, eu fizesse esse tipo de interação, né? Para tentar passar um pouco de conhecimento ali sobre o projeto, né? Então, cada vez que eu tiver um novo projeto pessoal que eu poste ali, eu vou tentar fazer esse tipo de coisa, né? Então, vamos ler aqui algumas perguntas, né? Primeiramente, muito obrigado aí a todo mundo que comentou. E eu vou tentar falar brevemente aqui sobre cada pergunta, né? Eu vi que a maioria das pessoas perguntou sobre o hair, né? Então, eu vou deixar isso para o final e eu vou tentar mostrar aqui um pouco mais rapidamente aqui das outras perguntas, né? O Mal Constantino, ele perguntou um pouco sobre o processo, né? Como eu organizo meus projetos, por onde começa e por onde termina, né? Acho que ele estava mais curioso sobre a modelagem, né? Então, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Eu começo meus trabalhos fazendo uma blocagem. Depois dessa blocagem, eu vou juntar todos esses objetos aqui e vou fazer o sculpt. Depois, quando eu estiver satisfeito com os detalhes do sculpt, eu faço uma retopologia. Depois da retopologia, eu tento dar uma refinada na modelagem, às vezes usando o próprio Edit Mode ou o Sculpt Mode mesmo. E aí depois os outros acessórios do personagem, objetos, eu modelo direto na modelagem poligonal ali mesmo. Depois disso, eu começo a fazer uma iluminação, né, para ter uma ideia das formas, como é que as formas estão funcionando e já tentar ajustar como as sombras vão ficar, né, na cena. E antes disso, um pouco já começo a colocar cores nos objetos, né, e tentar já visualizar um pouco como é que vão ser essas cores, né, antes de fazer materiais, assim, mais na parte de modelagem mesmo, né. Aí depois da iluminação eu começo a testar, né, materiais, texturas. Eu trabalho muito com texturas procedurais aqui do Blender mesmo e com Vertex Paint. E vou usando, às vezes eu uso mapas também para complementar essas texturas e eu tento trabalhar dessa forma, assim. Isso nos meus trabalhos pessoais, né? E eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Aí depois, ajustando os materiais, vou ajustando a iluminação também. Eu tento seguir essa ordem, né, que eu mencionei, mas eu sempre acabo voltando um pouco e ajustando outras etapas assim também, né? E aí por fim eu faço a composição aqui no Blender mesmo. Então, tendo essa blocagem aqui, só vou demonstrar um pouquinho aqui o processo inicial. Tendo essa blocagem aqui, o que eu faço é juntar todos os objetos numa mesh só, né? Se eu der um join aqui, vocês vão ver que vai sumir alguns objetos, né? Isso porque a gente tem que aplicar os modificadores, né? Então, para aplicar todos os modificadores, eu venho aqui, ó, em Object, Convert, Mesh. Eu setei um atalho aqui já, ó. Eu aperto C e dou um Convert to Mesh. Agora todos os objetos que a gente tem aqui, eles já estão sem modificadores, né? Agora eu posso dar um Join. É sempre importante tentar dar um Join aqui num objeto que está mais no meio da modelagem, né? Porque se eu der um na perna aqui, o ponto de origem ele vai ficar na canela ali, ó. Então a gente dá um Join no ponto central aqui, ó, para que também o objeto fique no centro da cena, ó. E aí isso vai facilitar algumas coisas já, né? E evitar alguns problemas. E aí agora eu vou entrar no modo de Sculpt, vou desligar aqui o Face Sets, e agora dentro do modo de Sculpt, ó, a gente ainda está com uma mesh com vários elementos aqui. A gente vai usar o Remesh para que todas essas formas sejam unidas numa mesh só e não tenha nada de nenhuma mesh interna aqui do objeto, né? Porque esse tipo de mesh interna aqui no objeto, ó, ele gera diversos problemas no Sculpt, tá? Então, o que a gente precisa fazer, ó, é apertar Shift R, habilitar esse grid, né, que ele vai mostrar aqui
visualmente, né, a densidade da malha que vai ser gerada no remesh, né? Ou também tem aqui, né, o próprio valor aqui do voxel size, ó. Vocês podem ver ali também, ó, que ficou um pouco retangular aqui, ó, o grid de visualização, né? Isso porque a nossa escala aqui ela não está aplicada, tá? Então a gente precisa aplicar essa escala. A gente vai apertar Ctrl A, Apply, Scale. E aí vai ficar tudo 1 aqui, ó. Agora a gente pode voltar para o Sculpt Mode, apertar Shift R de novo, ó, e aí a gente vai, ó, setar aqui uma densidade de malha que a gente acha que vai preservar as formas que a gente já trabalhou ali na blocagem, né? Então, ó, digamos se eu botar uma densidade muito baixa, ó, e apertar Ctrl R para de fato gerar o remesh, né? Às vezes a gente se não tiver uma densidade muito boa, a gente perde toda a modelagem. Aí é só dar um Ctrl Z e aumentar aqui a densidade. Nossa, aqui já ficou um pouco melhor. Agora a gente preservou todas as formas que já tinham sido trabalhadas na blocagem, tá? Vocês não precisam juntar tudo de uma vez também, né? Aqui eu estou mostrando como juntar tudo de uma vez, né? Mas o que eu faço é também ir juntando aos poucos algumas partes, né? Ó, vocês podem ver que nesse segundo arquivo que eu trabalhei, ó, eu estava com algumas partes separadas ainda. Eu adicionei a mão depois, ó, e também eu estava trabalhando, eu fiz as cavidades dos olhos, mas eu estava trabalhando as pálpebras com meshes com menor densidade ali, tá? Uma coisa legal de mostrar aqui, ó, por exemplo, a mão a gente tem só de um lado, ó. Então a gente pode aplicar os modificadores dessa mão. É sempre importante, ó, dar um clique em um objeto para ele ser o objeto ativo, ó, senão ele não vai habilitar aqui o Convert To. Então a gente precisa sempre ter um último objeto selecionado como ativo, ó. Então a gente vai vir aqui em Object, Convert, Mesh. E agora está tudo uma mesh só. Desculpa, não está tudo uma mesh só, está com todos os modificadores aplicados, né? Agora a gente vai juntar essa mão no corpo, ó, e a gente vai dar novamente um remesh para que essa mão se junte ao corpo, tá? Aqui eu já tinha setado, ó, a densidade da malha, então só vou apertar um Ctrl R. E agora a gente tem aqui, ó, uma mesh única, sem os objetos internos ali. E agora, para deixar essa malha espelhada novamente, né, eu vou entrar em Edit Mode, né? Aqui no caso ainda tem uma mesh razoavelmente leve, então eu consigo entrar no modo de edição e vir aqui em Mesh, Symmetrize, e aí eu tenho só que escolher o eixo certo, né? Se eu apertar, geralmente vai aparecer uma janelinha aqui embaixo, né? Mas eu setei aqui o meu Last Operation. Eu deixo desabilitado aqui, que eu gosto de deixar no atalho aqui, que eu uso o F1 para ter essa janela aqui flutuante aqui na viewport mesmo. E aí a gente tem só que escolher o eixo certo aqui, que seria do X positivo para o X negativo. E agora a gente tem uma mesh simétrica de novo. E aí eu vou trabalhando dessa forma, vou criando objetos com uma modelagem mais simples, vou ajustando ali as formas e vou juntando aos poucos. E aí basicamente é dessa forma que eu faço a modelagem. Vou fazendo essas junções, dando remesh, esculpindo, detalhando, até que eu fique satisfeito, né? Aí depois eu faço a retopologia e vou trabalhando o resto das etapas. Vamos ver aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta seria do Garnier Vieira. Ele perguntou também sobre a blocagem, que eu acabei de mostrar, perguntou sobre o cabelo e também perguntou sobre o caranguejo e os olhos. O caranguejo foi uma modelagem bem simples. Talvez eu tenha usado o Sculpt só para pequenos ajustes, mas eu fiz tudo na modelagem poligonal mesmo. Então, ó, essa seria a modelagem do caranguejo mesmo. Uma modelagem bem simples, tudo objeto separado aqui. E eu linkei esses objetos, né? São objetos linkados, ó. E aí eu consigo fazer a pose do caranguejo sem precisar fazer um rig, né? Então, basicamente foi isso que eu fiz o caranguejo, dessa forma. Acho que vale a pena mostrar aqui rapidinho como é que eu fiz os materiais dele, né? Eu usei aqui o Vertex Paint só para definir as cores
as cores sólidas, né, digamos, né? É importante aqui nomear só todos os objetos com o mesmo nome, ó. Eles têm que ter o mesmo nome para que quando eu carregar aqui no material, né, eles funcionem, né? Se tiver algum nome errado aqui, não vai funcionar. Então, aqui a gente tem uma cor principal que eu pintei com Vertex Paint. E aí eu vou fazendo vou adicionando algumas outras texturas aqui. Eu gosto muito de usar esses dois nodes aqui, ó, tanto dessa forma como invertido também. Depende do tipo de material que eu estou trabalhando, né? E eu misturo essa informação com a cor, né? E aí começa a dar um pouco mais de volume pro objeto. Nesse caso aqui eu usei esse node aqui, Separate XYZ, que ele basicamente gera um gradiente de acordo com o eixo ali, tá? Eu queria clarear um pouco as pernas, a parte de baixo aqui do caranguejo, sem ter que repintar tudo de novo, né? Então eu gerei essa máscara em Z e com esse node aqui de RGB Curves, eu pluguei aqui no Factor e puxei um pouco para cima aqui para clarear. Aqui eu adicionei um pouco de textura, que é basicamente eu vou deixar aberto aqui para vocês verem. São duas texturas de Voronoi com dois tamanhos diferentes, né, para ter um pouco de variação de tamanho também. E aí juntei com aquela cor inicial, né. Depois eu usei um Pointness e dei um pouco mais de informação, um pouco mais de variação de cor nas bordinhas da modelagem. O Pointness aqui, para quem não sabe, né, ele basicamente isola as arestas da modelagem, né, e aí a gente consegue trabalhar um gradiente para controlar essa intensidade, né. Depois aqui, né, aqui embaixo eu tinha essa textura de Voronoi que eu criei, né. Acabei usando aqui o modo de textura de coordenadas, o Object, mas esse modo aqui geralmente não pode ser usado quando o objeto é animado, né? Porque ele não funciona, basicamente a textura fica parada no lugar e somente o objeto se mexe, né? Mas como aqui eu fiz só uma imagem, não tinha problema nenhum. Depois aqui eu usei o mesmo gradiente aqui que eu usei ali no início, a mesma técnica, né? Só para isolar um pouco mais a parte de baixo e não ter tanta informação dessa textura embaixo aqui, né? É um pouco mais sutil esse efeito. Depois dessa textura toda aqui, eu pluguei num Color Ramp para ajustar as cores, os tons aqui para controlar o roughness do material aqui, tá? E eu acabei adicionando aqui mais um RGB Curves para ter um pouco mais de controlezinho ali no roughness do material, né? Aqui no caso eu clareei um pouquinho ela, foi bem pouca coisa, porque ela estava um pouco reflexiva demais, eu estava achando. E aí quanto mais claro o tom aqui do roughness, mais suave ele fica o reflexo do material, né? E aí aqui a gente tem o resultado do material como um todo. O Garner também perguntou como eu fiz os olhos dos personagens, né? Eu fiz eles usando um add-on de minha própria autoria. Foi uma ferramenta que eu fui desenvolvendo aos poucos, faz uns anos já. E ele é basicamente um objeto aqui que a gente adiciona na cena, no Blender. E ele é baseado em texturas procedurais e também alguns shape keys para controlar algumas formas aqui do olho, né? Por exemplo, eu posso diminuir a íris, ó, ou aumentar, deixar bem grande a íris, e também posso ajustar o tamanho da pupila e algumas outras coisinhas aqui. E tem dois materiais bem complexos aqui com bastante opção, onde eu consigo criar uma grande variedade de tipos de olhos bem rapidamente, né? Então, para fazer meus trabalhos pessoais e também a maioria dos trabalhos comerciais que eu faço com personagens, eu utilizo ele também. Então vamos aqui para a próxima dúvida. O André perguntou
o André Vanzolin perguntou sobre o cabelo também, que eu vou falar logo mais. O Aildo Lima, ele perguntou sobre a modelagem também, que eu acabei mostrando já também. Então vou falar um pouquinho sobre como eu fiz o cabelo aqui do personagem. O cabelo foi feito usando o próprio hair do Blender mesmo, né? Usando as ferramentas padrão dele. E eu vou mostrar aqui rapidamente como que eu trabalho esse hair, né? Então, eu começo fazendo uma seleção aqui a partir da cabeça. Faço uma seleção no Edit Mode com a forma que eu quero que tenha o scalp, que a gente chama, né? Que é da onde vai nascer o cabelo. Então, faço essa seleção e a partir disso eu duplico essa mesh e extraio ela para um outro objeto. Ó. Então, a gente tem aqui separado uma outra mesh ali que vocês conseguem visualizar só o contorno dela, porque eu desliguei aqui a visualização na viewport, tá? Eu costumo desligar aqui nessa aba a visualização para viewport e principalmente para o render, para não sair, para não correr o risco dessa modelagem que sair no render, né? Porque basicamente a gente precisa só do cabelo dela. Eu sempre começo os cabelos, bom, na maioria dos casos, pelo menos, eu começo com um sistema de partículas zerado, né? Que eu quero dizer com isso? Então eu crio um novo sistema de partículas e faço alguns ajustes iniciais aqui, como, por exemplo, mais ou menos o tamanho, o comprimento que eu quero o cabelo, tá? Eu também faço alguns ajustes aqui na espessura do hair, né? Uma coisa importante para habilitar, para a gente ver na viewport aqui a espessura do hair, é vir aqui no Eevee, né? E a gente liga aqui essa opção na aba de hair, a gente liga essa opção de strip, ó. Se tiver a opção strand ligada, a visualização vai ser somente uns fios, só que a gente não consegue ver a espessura desses fios, ó. Vocês podem ver que quando eu mudo para strip, esse cabelo da esquerda já vai ficar bem diferente, ó, porque ele está considerando a espessura que a gente vai configurar o hair. Aqui no caso do strand, a visualização dele é somente um fio sem diferença de espessura, basicamente, tá? Então a gente vai mudar para strip, ó, e a gente vai voltar para cycles, e aqui embaixo, ó, na aba da partícula, a gente consegue ajustar aqui e visualizar na viewport o diâmetro do fio, tá? Então, geralmente eu uso um valor mais ou menos nessa faixa aqui, ó, 0.04. E aí aqui em Strand Shape, a gente consegue setar um valor também, tá? Vou explicar aqui um pouco desses valores. O Diameter Root, ele é basicamente a base do cabelo, tá? E o Tip, ele é a ponta do cabelo. Então, se eu botar 0.04 nos dois, ele vai ficar um cabelo quase reto aqui, né? Ele não fica porque o cabelo por si só ele vai criando um gradiente. Então, talvez se eu desligar aqui, isso, ó. Quando tá na verdade, quando tá com o close tip, ele acaba aplicando uma espécie de subdivisão, ó, no cabelo e dá uma suavizada na ponta. Mas se tá desligado aqui, ele vai ter tanto o diâmetro da raiz como da ponta iguais, ó. Por padrão ele vem ligado aqui. Eu geralmente deixo ligado também. Quando eu acabo deixando esse valor geralmente em 0 também. E quando eu quero fazer um cabelo um pouco mais espesso, eu acabo trabalhando nesse parâmetro aqui, ó, que é o Strand Shape. Esse parâmetro aqui, ele seria basicamente o perfil do cabelo, né? Então, quando está em 0, ele vai ser uma forma assim, ó, vai ser um cone. Então, da base do cabelo até a ponta vai ser uma linha reta, tá? Se a gente vier para valores negativos aqui, a forma do cabelo vai ser basicamente assim, ó, ele vai subindo
E digamos, se eu botar -1 aqui, ó, vai ser basicamente, ele vai subindo e bem na pontinha ele vai fazer uma forma assim, ó, que seria como se a gente estivesse subindo essa base aqui do cabelo, ó, e só no final ele fizesse uma interpolação, ó, tá? Então o que eu costumo fazer quando eu quero um cabelo mais espesso, eu costumo deixar um valor mais alto aqui, por exemplo, -0,85, tá? E daí ele vai ser bem espesso em quase toda o comprimento dele, e daí no final ele vai ter um pouco de ponta ali, tá? E no sentido positivo, ele vai fazer uma forma na qual o cabelo vai ter a base. Deixa eu botar na vista de frente aqui. Vai ter a base e ele vai fazer uma forma mais ou menos assim, ó. Vai fazer uma curva em direção à ponta ali e ele vai afinar muito mais rápido, tá? Então, basicamente, é isso que esse parâmetro controla, tá? Então, depois que eu defino essas opções aqui do shape do cabelo, né, eu começo a criar os fios principais, tá? Então, a gente pode botar aqui, ó, 0 até no number de emissions, né, de fios principais, e a gente vai entrar aqui no Particle Edit e a gente vai começar a adicionar. Eu vou ligar aqui novamente para ser visível na viewport o Scalp, tá? Porque no início aqui ajuda um pouco mais a visualizar aqui, tá? E daí a gente vai começar a adicionar aqui fio por fio para começar a criar o penteado, tá? Eu não vou conseguir fazer todo o penteado, mas eu vou demonstrar aqui rapidamente e depois eu vou mostrar aqui como que estavam aqui os meus fios principais, tá? Então, basicamente, a gente vai adicionar um fio, ó. A gente pode mudar aqui a visualização dele, ó, lá em cima na viewport, ó. Tem 3 tipos de opções aqui. Eu costumo usar essa do meio, que aí eu consigo manipular todos os vértices do fio, tá? E essa da ponta aqui, eu manipulo só o vértice da ponta, tá? Essa opção que também é bem útil para algumas situações, mas eu costumo usar mais essa outra aqui, né? E essa primeira aqui, ela é basicamente igual à segunda, só que a gente não tem a visualização dos vértices, tá? Então eu não posso, por exemplo, se eu quiser apertar apertar o atalho da tecla B, ó, e ajustar só um vértice ali, tá? Então o que eu faço é adicionar um fio e aí eu posso, ó, alongar ele, eu posso pentear como eu quiser. Se eu apertar Shift F, eu controlo a intensidade da força do brush. Nessa etapa inicial, assim, acho que é mais interessante usar uma força maior, tá? Mas depois, quando tiver mais fios principais aqui, é bom trabalhar com uma intensidade menor, né? E daí uma coisa que eu costumo fazer, que é interessante ter essa noção, é que quando eu boto o brush bem no meio do fio, ó, eu tenho um controle bem intenso de acordo com a força do brush, tá? Mas se eu botar o brush na ponta do cabelo e ir arrastando, eu tenho um controle bem sutil de como eu vou pentear esse cabelo, né? Isso porque o brush, basicamente ele tem um gradiente do centro até a ponta, né? Então se eu tiver um monte de fios e quiser fazer um ajuste mais sutil, é interessante eu testar dessa forma aqui também, eu botar bem na ponta do brush o cabelo e ir penteando devagarinho. E aí, por exemplo, eu vou adicionando esse fio e aí agora eu vou adicionar um outro, tá? Quando eu adiciono um outro, eu posso usar essa opção aqui, ó, que é o Interpolate. Se eu tiver desligado, ele vai criar um fio reto, ó, e a gente vai ter que pentear de novo o fio, tá? Às vezes é isso que a gente quer, às vezes não. Então, quando eu ligo o Interpolated, eu consigo basicamente copiar o fio do lado. Então, ele vai ficar praticamente igual, ó. Então eu consigo aqui, ó, por exemplo, criar uma franja bem rápido e depois eu penteio todos os fios juntos, ó.
como eu achar que fica melhor, tá? E aí, a gente tem algumas opções aqui no menu do N, né? Ou a gente pode vir aqui no próprio painel, ó. São as mesmas opções. A gente tem aqui a visualização de steps na viewport, tá? Se eu botar um aqui, vocês podem ver que vai ficar bem quadrado ali, tá? E quanto maior, mais suave vai ficar ali, tá? Essa configuração é somente na viewport. A gente precisa configurar também esse nível de steps também para o render, tá? E aqui quando a gente quer visualizar os children, né? Então depois de colocar todos esses fios principais, é importante primeiro pentear super bem os fios principais, deixar uma forma quase bem próxima do cabelo final, só adicionando esses fios, tá? Aí depois vocês podem começar a adicionar os children, que aí sim vai ser o volume do cabelo, tá? E aí vocês podem continuar ajustando aqui também os fios principais, né? Mas é importante perder bastante tempo penteando bem direitinho esses fios principais, tá? E aí aqui no render, a gente tem em Path, a gente tem essa opção de B-Spline, que ela vai dar uma suavizada já no cabelo, como se fosse uma subdivisão da modelagem, tá? Só que no fio. Aí vocês podem ver, ó, quando eu saí do modo de edição da partícula, o fio ficou bem quadrado ali, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Eu vou aumentar aqui o tamanho do hair, só para vocês verem, tá? Ó, ele ficou bem quadrado, tá? Porque eu também tenho que setar aqui na viewport da aba de partículas, tá? Então a gente tem aqui a aba de render, que é, por exemplo, tem 3 steps. Se eu renderizar, também vai ficar um pouco quadriculado. Então eu posso setar 6 steps no render, e na viewport, ó, também tem que setar 6 steps, tá? E aí vocês podem ver que agora ele ficou redondo, tá? Aí a gente pode baixar aqui de novo a espessura do nosso fio. Eu vou deixar um pouco alto ainda para ficar mais fácil de ver essa. Tá? Então é sempre importante setar esses dois valores iguais, né, para ter o mesmo resultado na viewport e no render. Aí, dentro da aba de render, a gente pode escolher o material do cabelo, tá? O material do cabelo vai ser aplicado no objeto do scalp. E aí a gente vai ter a opção de carregar ele aqui na aba de render no material aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui agora como ficou os fios principais no personagem final aqui, tá? É basicamente assim, ó, que ficou. Eu acabei optando por fazer esse cabelo em um sistema de partículas só, mas a gente poderia ter dividido em mais partes para facilitar a seleção, né? Porque dessa forma a gente tem que selecionar fio por fio aqui, quando a gente quer pentear determinada parte do cabelo, tá? Não é um penteado tão organizado desse personagem, né? Então eu basicamente penteei um pouco mais a franja e o resto foi um penteado mais simples. Então aqui, como eu estava mostrando como ficou a quantidade de fios que eu usei, tem bastante fio, né? Então vocês podem ver que para ter um penteado direitinho tem que ter uma boa densidade de fios, né? Se for algo muito cartoon, muito estilizado, depende um pouco do tipo de penteado também, dá para usar um pouco menos. Então depois que eu tenho uma boa base desses fios principais penteados, aí eu começo a trabalhar os efeitos aqui e adicionar os childrens, tá? Então nesse projeto aqui eu usei o Interpolated, mas basicamente a diferença entre o Simple e o Interpolated é que o Simple, os fios, às vezes eu preciso desligar e ligar aqui essa opção para ele atualizar, tá? Mas basicamente a diferença entre o Simple e o Interpolated é que no Simple os childrens eles vão estar ligados diretamente ao fio principal, tá? E, por exemplo, se eu tiver com essa opção Root Positions desligada,
eu consigo até mover o fio principal, que os children vão seguir o fio principal, tá? No interpolated, os fios children, eles vão estar diretamente ligados ao scalp, tá? Então, se eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz ali agora, não vai ser possível porque ele funciona dessa outra forma, tá? Os fios estão ligados, os fios nascem diretamente do scalp e ficam conectados ao scalp, tá? Então essa basicamente é a diferença, tá? No interpolated, tu precisa ter uma densidade mais uniforme de fios, tá? Então depois disso eu começo a trabalhar a estilização do cabelo, né? E começar a aplicar efeitos e o que for necessário para eu atingir aqui o visual que eu tô buscando, né? Então nesse aqui, por exemplo, eu usei um valor de clamp bem alto, né? O clamp basicamente ele vai controlar como os fios vão se comportar em relação à raiz do cabelo até a ponta, tá? Se o clamp tiver 1, os fios... deixa eu botar 0 no shape aqui para ficar mais claro. Se eu botar clamp 1 e shape 0, os fios vão se juntar na ponta do cabelo, tá? E se eu botar -1, os fios vão se juntar na raiz do cabelo, tá? E agora o shape, ele vai controlar esse formato. O shape aqui, basicamente, negativo, ele vai afinar e positivo, ele vai aumentar a espessura, tá? E aí tem que ir testando aqui os valores para ver como é que vai ficar. No caso aqui eu usei 1, porque eu queria que se juntasse bem as pontas, mas eu também queria que formasse um shape não tão fino no clamp. Depois a gente tem o roughness aqui, que vão ser ajustes de criar um pouco de desuniformidade no cabelo, digamos assim, né? Para ter alguns fios mais bagunçados, umas partes mais bagunçadas, tá? Então eu usei um pouco de roughness no endpoint, que é basicamente ele vai bagunçar a ponta dos fios filhos, né? Então se eu botar 0 aqui, vocês vão ver que vai ficar mais tudo juntinho ali as pontas, ó. Também porque eu usei o clamp 1. Se eu baixar o clamp aqui, vocês vão ver que vai afastando. E aí para não ficar esse efeito não é tão natural, dependendo do estilo que a gente está buscando. Aí eu botei um valor baixo ali, 0,15, só para dar uma bagunçada de leve nas pontas e ficar um pouco mais natural, sabe? Aí depois a gente tem o shape aqui de novo, que é basicamente o quanto que vai ser preservado do shape do cabelo em relação à ponta, tá? Se eu botar 0, basicamente ele vai bagunçar tudo, ó. E aí conforme eu vou aumentando, o efeito vai vindo mais em direção à ponta, tá? O máximo é 10. Então se eu botar 10, ele vai ficar bem direcionado à ponta, né? No caso eu usei o 8, porque eu queria que, digamos, o efeito viesse mais ou menos até essa parte aqui, tá? Então daqui para cima, por exemplo, não teria mais o efeito. É basicamente isso que acontece, tá? E depois eu botei um pouco de random roughness também, né? Que seriam alguns... que nesse terceiro grupo de parâmetros, vocês podem ver que são 3 grupos de parâmetros aqui, né? E nesse último aqui, tu consegue ajustar um valor randômico para os fios, né? De acordo com um limitador aqui, né? Digamos, aqui tem um valor de 0,5, que é um valor bem baixo, que seria a intensidade da randomização. Depois a gente tem aqui o size, que seria o tamanho da randomização, né? Digamos que valores grandes do size aqui, eu teria uma deformação de formas grandes do cabelo, tá? Se eu tiver um valor mais baixo aqui, vão ser deformações pequenas. Então é basicamente isso. Quanto maior o valor, maior vai ser a forma da deformação, tá? Então usei esses dois valores e digamos aqui, se eu botar 1, o limitador vai ser 100%, tá? Então isso quer dizer que não vai ter nenhum valor, nenhum fio randomizado, tá? Se eu botar 0, vai ser completamente randomizado. Se eu botar 0,4, digamos que seria 40%
Não, 60% de fios randomizados, tá? 0.5 seria metade de fios randomizados, tá? Conforme eu for aumentando aqui, 0.9, por exemplo, seria somente 10% de fios randomizados, tá? Aí depois eu usei aqui o Hair Shape, eu já falei. Aqui eu não mexi em nada, aqui também não. Depois aqui, ó, a gente tem alguns... a gente pode usar Vertex Groups para controlar a intensidade desses efeitos aqui, tá? Então, basicamente, usando Vertex, usando Weight Paint ou Vertex Groups, né, que seriam isso aqui, ó, a gente consegue pintar. Deixa eu ligar aqui de novo a mesh. Ó, a gente consegue pintar a influência do efeito, né? Digamos se o efeito está ligado ou desligado, ou uma determinada intensidade do efeito, né? Digamos 0.5, metade do efeito, tá? Então a gente bota aqui no valor do weight, a gente pode botar 0.5 e pintar uma determinada região, seria metade do efeito que a gente configurou ali, né? Se a gente botar 0 e pintar, vai ter 0 intensidade do efeito que a gente pintou, né? E aí, conforme a necessidade que a gente quer, a gente vai pintando esses Vertex Groups para atingir determinada aparência do cabelo, né? Então, a gente consegue controlar com o Vertex Groups a densidade, o comprimento, o clump, o kink, que seriam esses efeitos aqui, que eu acabei não falando porque eu não usei nesse projeto, né? Mas esses efeitos seriam esses efeitos. Eu acabei nem usando nada, tinha um Vertex Group ali que eu usei antes, mas eu acabei não usando esse efeito, então não teria por que estar ali, né? E aqui que eu tinha usado para deixar, ó, digamos aqui no Roughness, eu acredito que seja, ó, esse seria o Roughness 1, o uniforme, o Roughness 2 seria o random e o Roughness end seria o endpoint aqui. Aí eu tinha usado um pouco um Vertex Group aqui para deixar um pouco mais organizado aqui sem o efeito do Roughness na parte de baixo do cabelo, que foi basicamente isso que eu fiz. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar responder. É isso aí e até o próximo vídeo.